Salve, salve galera! Estamos aqui de novo com mais um podcast Gingue Saberes na Rádio Hipercidade de Iperó para mais uma noite de bate-papo, de conhecimento, de história e de tudo mais. E eu tô aqui hoje com duas pessoas mais do que especiais para mim, para a capoeira de toda a nossa região. Estou aqui hoje falando com pessoas que eu admiro, que eu respeito, pessoas que eu chamo de amigos. E eu já vou deixar o mistério de lado aqui e já vou passar logo de cara aqui pro meu amigo, para o Pedrinha, se apresentar, mandar o seu boa noite, sua saudação, mas deixa eu apresentar antes. Ó, o pessoal que tá aqui hoje é um monte de coisa, viu? O professor Pedrinha é professor de capoeira pelo grupo Capoeira Ativa. Mestre Marquinhos, mestra Preta, um grande abraço, mestre, um grande abraço, mestra, irmão do mestre Dal, que esteve aqui, agora consagrado mestre Dal, tem um trabalho em Itapetininga, né, Pedrinha? Sim. É empresário, é empreendedor, mas nós vamos falar de tudo isso aqui esta noite. Pedrinha, o microfone é seu, mande aí seu boa noite, faça sua saudação. Fala turma, boa noite, tudo bem com vocês? Para mim é uma honra estar aqui hoje com o professor Lê. É uma satisfação imensa, obrigado pelo convite, tá? Pra gente que é do mundo da capoeira, falar sobre capoeira é algo que se deixar a gente fica 5 horas, 10 horas falando, e isso aqui, essa oportunidade é muito importante pra gente entender um pouco mais sobre o mundo da capoeira, né? Eu comecei a capoeira com 5 anos de idade, tô na capoeira aí praticamente há 20 anos, e a capoeira ela me ensinou muita coisa, desde sempre ela me ensina muita coisa. Comecei a capoeira com o mestre Marquinhos e com a mestra Preta, até hoje estou com eles e vou ficar pro resto da minha vida. Eles são minha referência número 1 dentro da capoeira e fora também dentro da capoeira, são referências. Um grande incentivador na capoeira e também na vida é o meu irmão, para quem não sabe, sou irmão do mestre Dal, tá? Ele é o fundador do Espaço Salutar. E ele é uma pessoa que me incentivou desde o começo, uma pessoa que sempre acreditou em mim, pegava no meu pé, xingava até umas horas. E aqui estou eu hoje, graças a ele. E também a dedicação na capoeira, hoje eu sou professor. Formei em 2023, né, como professor, no evento Boituginga, do mestre Marquinhos. E hoje a gente está aqui, em 2019, meu irmão ele me chama para eu virar sócio dele. Então foi onde eu iniciei como minha carreira de empreendedor, empresário. Então eu estava com 17 anos, foi onde eu me tornei minha primeira empresa, e foi onde eu fui desenvolvendo e aprimorando algumas capacidades, tanto físicas como também psicológicas. Então fui desenvolvendo ao longo do tempo isso. Então 2019 foi minha primeira empresa com meu irmão. A gente tem uma academia, hoje estúdio de musculação, fisioterapia e pilates na cidade de Boituva, eu sou sócio dele. E em 2021 eu abro minha segunda empresa voltada para a área da publicidade, marketing e gestão de tráfego pago. E foi onde eu comecei a me apaixonar mais por essa área da divulgação e da comunicação também. E 2024, se eu não me engano, é onde eu resolvo focar somente na área da publicidade e da comunicação com a capoeira, né? Onde eu foco e destino um nicho somente para isso. Antigamente fazia vários nichos, hoje só exclusivamente com a capoeira, tá? Então basicamente é um pouco da minha história dentro do mundo da capoeira, do mundo do empreendedorismo. Nisso já investi muito dentro da capoeira, já fui para fora do país com a capoeira também, alguns estados aqui do Brasil também. Do mundo do empreendedorismo, alguns cursos no estado, fora do país ainda não fiz, mas no estado e fora, em outros estados também já fiz. Então essa caminhada eu percebo que são quase 7 anos, apesar de parecer muito tempo, só está começando. Então eu percebo que essa trajetória a gente vai caminhando e aprendendo com o tempo. Sensacional, essa foi só a apresentação, hein? Para ver que o pessoal que está aqui hoje tem bagagem. E o Pedrinha falou aqui da academia que eles têm, fica em Boituva, Integra Vita hoje, Estúdio Integra Vita. E o Pedrinha falou aqui de pessoas que o incentivaram. Então eu não poderia deixar de aqui publicamente, com muita gente nos acompanhando, dizer também que se ele foi incentivado, ele passou a ser um grande incentivador.
Porque em 2021 eu vinha de uma fase muito difícil na minha vida, por problemas pessoais, problemas emocionais, tudo mais. E eu bati lá na academia. E eu fui acolhido pelo Pedrinha, muito bem acolhido. E a minha passagem por ali, sempre que eu posso, eu volto, foi muito importante para a minha recuperação. Então eu quero aqui publicamente, com muita gente nos acompanhando, dizer obrigado. Fico agradeço. Você foi importante, é importante para a minha trajetória. Parabéns pela trajetória, linda. E olha só quem está aqui junto com a gente essa noite. Outra pessoa aqui de peso, hein? Com uma história, com uma bagagem, apesar de ser muito nova, a professora Suelen Marcelino. E ó, eu preciso ler, que de cabeça eu não lembro tudo que essa mulher é, não. Ela é mestre em História pela USP, doutoranda em Antropologia também pela USP. Nós vamos falar disso ainda hoje aqui, porque ela estuda a mulher na capoeira. E aí, pouco importante o tema? Ela é presidente do Espaço Salutar, ela é da diretoria do Conselho Municipal de Igualdade Racial de Boituva. Com vocês, Suelen. Suelen, faça a sua saudação. O microfone é seu. Conta um pouquinho da sua trajetória aí pra gente. Boa noite, gente. Boa noite, Lê. Muito obrigado pelo convite. É muito incrível estar aqui com você. Admiro muito sua trajetória também. Somos colegas de profissão, né? Além de tudo, além da capoeira. 2 professores de história aqui tentando construir uma nova história, que eu acho que é isso que a gente faz todos os dias quando a gente entra em sala de aula. Tá aqui com o Pedrinha também, que é um amigo, torna esse momento tão especial. E aí, para fazer uma breve apresentação, eu começo dizendo que a minha vida é marcada pela educação. Eu sou cria da educação pública de Boituva, sou boituvense, meu R não nega, né? Porta, portão, porteira. E, enfim, desde pequena eu tive grandes mestres, grandes mestras, grandes professores, né? Que me fizeram acreditar na educação, e foi por isso que eu estou construindo essa carreira, né, acadêmica. E o Salutar aparece em um momento muito interessante da minha vida, muito louco, inclusive, né, a capoeira. A minha irmãzinha, a Dona Valente, beijo, Valente, se estiver vendo, nossa, tá errado, hein? E aí, ela começa a capoeira com o Dal, a gente encontra o Dal, e ela fazia ginástica, mas não se sentia acolhida na ginástica, por ser uma menina diferente, né, das outras, pensando no corpo, um pouco mais gordinha, daquele padrão tão tonto, né, mas que algumas modalidades ainda impõem. E aí o Dal aparece dizendo que a capoeira acolhia todas as pessoas. E eu falei, Duda, vamos lá então, né, se o Dal disse, deve ser verdade, vamos lá. E aí quando ele abre o Salutar, a Duda é uma das primeiras alunas, e eu fico durante 5 anos ali, pleiteando se eu entro ou se eu não entro dentro da roda, com o pandeiro na mão já, tentando ler livro, mas não lia nada. E aí, depois de um tempo, eu criei coragem, e aí hoje eu também pratico a capoeira, mestre Marquinhos, mestre Preta, né, mestre Dal, são as minhas referências, Pedrinha, né, também é uma grande referência. E a gente está aí para construir uma realidade diferente. Acho muito importante estar aqui hoje, no dia 20 de novembro, não, mas marcando, né, esse mês da consciência negra, várias pautas sendo levantadas. Hoje em Boituva está sendo votado um projeto de lei para combater a intolerância religiosa. Infelizmente, a gente ainda vê várias falas, várias questões que potencializam isso tudo. Eu acho que hoje a gente pode conversar sobre várias coisas. Lê, muito obrigado pelo convite, tamo junto. Nós que agradecemos, é uma honra imensa tê-lo e tê-la aqui conosco nessa noite. Tenho certeza que a galera que está em casa tá ali instigado para ouvir o que vocês têm para trazer. E ó, o pessoal já tá falando aqui. Keren Ferreira diz, fala meu professor Pedrinha. Eduarda Pires Jorrozão. Boa. Sushi. Karina Abiuse Garcia Jorrô Pedra. Colorida. Olha, esse aqui pula pouco. Ó. Tem um rapaz aqui que pula pouco, que tá dizendo Jorrô aqui. Pula. Tá no Brasil? Queria te soltar. Tá no Brasil? Tá. Salve, Aqui Pula. Grande abraço, irmão. Ó, tá no Brasil. Vai ter que vir aqui também. Vai ter que vir aqui falar da experiência no exterior. Laiane Cristine, Jorrô. Eduarda Pires, Jorroço. Então o pessoal já tá aqui, tá acompanhando, tá chegando. E olha só, vocês montaram uma empresa, é isso? Certo. Que é a CADES. Que é uma empresa que presta
assessoria de marketing, assessoria para elaboração de projetos, para capoeiristas, para grupos de capoeiristas. E eu acho isso extremamente importante. Eu acho não. O universo da capoeira sabe que isso é extremamente importante. Ainda mais nos dias de hoje, buscando a valorização dessa arte historicamente desvalorizada, que ainda carrega, infelizmente, né, Su? Você falou agora há pouco, estamos no mês da consciência negra, íamos chegar lá, mas muito bem lembrado, porque a capoeira ela ainda carrega o estigma da arte marginalizada, sim, da arte do negro dentro de um estado estruturalmente racista, historicamente racista. Então chegou um momento onde o capoeirista, para conseguir viver da sua arte, precisa buscar uma valorização dentro das ferramentas que existem hoje. E o campo dos projetos, da visibilidade, do marketing digital é um caminho importante hoje para as pessoas que querem viver dela, né? E nas minhas andanças por aí, pelos grupos que eu tenho a alegria de circular por toda a região, quero deixar aqui um grande abraço, meu respeito, minha admiração a todos os mestres de capoeira que eu sei, que nos acompanham. É muito importante essas informações e que eu percebo que dentro do universo da capoeira nós ainda gatinhamos. E é por isso que eu acho tão importante e necessário o trabalho que vocês fazem. Então eu gostaria que vocês, podem escolher a ordem aqui, falassem um pouquinho do CADES, do trabalho que vocês realizam, de qual é a proposta, trazer informações para quem vai acompanhar, que eu tenho certeza que vai interessar a quem está nos assistindo. Só vai, meu professor. Obrigado. Tio Lê, esse assunto eu acho que é um assunto muito importante e eu acredito que ele abre as portas e ele também dá uma certa previsibilidade em trabalhar com capoeira. O motivo de eu direcionar a nossa empresa para a capoeira é justamente porque eu como capoeirista, eu fui começar a dar aula de capoeira um pouco tarde, né? Um pouco tarde assim, eu tinha 21 anos, não era tarde, mas eu já era instrutor, né? Eu comecei um pouco tarde porque para mim a capoeira era um hobby, eu sempre tratei a capoeira como um hobby porque eu gostava de estar no meio das pessoas, eu gostava de estar nos eventos de capoeira, eu gostava de estar treinando capoeira, sempre gostei de treinar capoeira. Porém, eu nunca vi assim, pensei, a capoeira traz fonte de renda, a capoeira muda vidas no sentido financeiro. Eu nunca vi, até eu começar a pesquisar, até eu começar a buscar, até as experiências que a vida vai trazendo dentro da capoeira e dentro do mundo do empreendedorismo também. Aí eu comecei a enxergar a capoeira, dá para ir por esse caminho também. Então, ano passado foi quando eu resolvi mudar o meu foco dentro da empresa e focar nessa área, porque eu vi uma certa precariedade, necessidade do mercado. E isso aí eu fiquei pensando, fiquei cerca de 1 ou 2 semanas refletindo sobre, né? Isso aí é bom e é ruim. Como mercado é ruim, porque 90% das pessoas que eu converso não entende muito do que está sendo falado. E como parte financeira é ruim também, porque não é um público que, vamos dizer assim, tem um poder aquisitivo alto, né? Se a gente for falar como empresa, só como empresa, porque a empresa ela tem um lado serviço, tem que prestar um serviço, tem que receber, simples assim. Só que também eu vi a necessidade, o que eu posso contribuir com a capoeira? E através da capoeira com a vida de outra pessoa, né? Porque quando tem muita gente, esse ano eu conversei aproximadamente, vou chutar baixo, mas eu acho que mais de 200 mestres, professores, contramestres da região de São Paulo e também dos estados do Brasil. 99,9% não tinha registro de CNPJ, não tinha estatuto, não fazia nem ideia do que era. Isso aí é algo complicado, né? Porque a gente percebe que falta informação, né? No sentido geral. E só percebe que, como você já falou, só está começando o trabalho. Então a gente tem que começar a desmistificar o que é isso, como fazer isso, e a gente vai, através do conhecimento, através das oportunidades que tem da gente falar mais sobre isso, né? E eu acho que o único meio é através da informação mesmo, do conhecimento, e o conhecimento ele tem essa força de libertar,
Então, a partir do momento que eu vi que a capoeira dava para ser trabalhada dessa forma, foi onde eu resolvi me dedicar mais como empresário para essa área e também como capoeirista, buscando mais informação e levando para diferentes tipos de idade. Porque não se desconecta, né, Pedrinha? Não, nunca. É empresário, é a capoeira, é a valorização dela, né? Exatamente. Porque eu me lembro, né, eu quero compartilhar aqui, quando eu conheci, né, você e o Dal, estava conversando com o Dal uma vez, e eu venho dessa trajetória de projetos sociais, de dar um suporte, de dar um apoio. Estive à frente de um projeto social em Sorocaba, de 2013 a 2017, e um dia eu estava conversando com o Dal, e o Dal, nessa conversa, me falou, mestre Dal, né? Mestre Dal me falou, viu, é importante, né, expandir o trabalho, mas nós temos que criar uma perspectiva para os moleques que chegam aqui. De futuro. Né? Eles têm que saber que dentro da capoeira existe uma perspectiva profissional. Porque é isso que você falou, professor. A gente começa a treinar, mas desde novinho já tem em mente que ela vai ser um hobby, que em algum momento eu vou ter que encontrar um trabalho, porque ela traz esse estigma que a capoeira não é para viver dela. É porque dentro do Brasil é triste, mas nós não superamos isso ainda. Nós não superamos que a capoeira pode estar numa academia, que a capoeira merece, que esse saber merece o valor de uma mensalidade. As pessoas questionam, né? E contraditoriamente valorizam tanto artes que não são nossas, que vêm de fora, artes orientais. E o Dal me falou isso, e na época eu confesso que eu olhei e falei, olha, é bonito o que falou, mas é idealista, né? E aí a gente foi vendo a trajetória da construção do Espaço Salutar, que eu acompanhei, uma parte dessa história, os meninos crescendo, se tornando professores, tendo oportunidades no estrangeiro. Cara, isso é bonito demais. E aí vocês trazendo para uma outra esfera, uma esfera de um olhar profissional. Vamos olhar a capoeira, vamos olhar o grupo, a associação, como uma empresa que dê possibilidades do profissional viver dela. Cara, isso é sensacional. Isso é maravilhoso, parabéns. Su, por favor. Vamos lá, não, eu acho que a gente vive em um país que tem tudo. O Brasil ele é muito rico culturalmente falando, e ao mesmo tempo a gente tem muitos ideais que são construídos e que às vezes geram afastamentos, né? Então a gente tem hoje várias leis de incentivo. A gente tem a Lei Rouanet, por exemplo, que parece que quando a gente fala, as pessoas olham como, meu Deus, é alimentar, né, pessoas que não merecem, tirar dinheiro do governo. E na realidade é o oposto disso, né? A Lei Rouanet hoje gera empregos, movimenta a economia criativa, e ela nada mais é do que o governo assumir que parte do imposto que ele receberia deve ser destinado de maneira direta para iniciativas culturais. Então, quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a perceber que existem muitas possibilidades e que outras pessoas já estão acessando essas coisas. E por que não a capoeira? Por que a capoeira ainda não acessa isso? Por que a gente ainda não consegue chegar nessas questões? E essas são inquietações nossas enquanto instituição. O Salutar, ele vem de uma luta contínua e constante que nunca vai parar para acessar esses recursos para que cada vez mais alunos, mais alunas, mais pessoas possam sonhar com a capoeira, não só 2 vezes na semana, quando eu vou, faço meu treino e vou embora, mas como sendo aquilo que eu amo, que eu faço com prazer, que eu gero transformação social e que me alimenta. Eu posso pegar aqui um atalho no que você já está dizendo, Su? Fala pra gente sobre o Espaço Salutar, o que é, como funciona, porque é uma história linda do Espaço Salutar. O Espaço Salutar é um local que mora no meu coração. A Sofia ainda vai estar lá. Eu quero ver ela lá. Sim, a Sofia tem que estar lá. Estamos preparando aí a nossa rotina, o nosso horário, porque é um trabalho que eu, assim, honestamente falando, eu realmente admiro. Sabe, eu acho bonito o que é feito ali. Então, para quem está nos acompanhando e não está familiarizado com a capoeiragem aqui de Boituva, com o Espaço Salutar, diga aí o que é o Espaço Salutar. Lembrando que a Suelen é a presidente do Espaço Salutar hoje, né? Vamos lá. Eu não consigo falar olhando aqui, eu falando pra vocês. Desculpa, gente. Não tem problema. Eu fico meio assim. Eu não consigo. Fico mesmo, pra cada lado. O olho pra cada lado. Galera, o Espaço Salutar, ele é... Eu costumo dizer que é difícil dizer, porque ele simplesmente é. E ele opera dentro dessa realidade de ser e ter a liberdade para ser aquilo que ele deseja ser, como se fosse algo assim que já descolou
do mestre Dal, né, que é o fundador, e da gente muito menos ainda, né, enfim, é um filho aí que já está caminhando sozinho. O Salutar, ele surge de uma ideia a princípio do mestre Dal, de um desejo dele, em um momento que ele vê essa necessidade de criar um ambiente com a capoeira, de devolver tudo aquilo que a capoeira já tinha oferecido para ele. E aí ele conta uma história muito bonita, e Dona Nalva, né, a mãe Nalva, ela fala isso também sempre, que ela disse, por que não fazer na garagem, né? Por que procurar outro espaço, por que não começar da maneira que tem que começar? E dá um pinta, transforma o lugar, e a gente vê isso sempre desde o começo, esse capricho de entregar o melhor na condição que se tem. Então, às vezes, a gente tem um relaxo também, às vezes, com a capoeira, de que a gente tem que entregar o que dá, e aí faz meio que de qualquer jeito, porque tá tudo bem. E aí, desde o começo, o Dal vem com essa ideia, né? O mestre Dal vem com essa ideia de que eu tenho que entregar o melhor com a condição que eu tenho. E ele faz o melhor ali na garagem e começa o Salutar. E aí foi chegando gente, foi construindo. O Salutar hoje é uma instituição, uma OSC, né? Uma ONG. Ele tem título de utilidade pública no município e no estado de São Paulo. São 200 crianças atendidas pelo espaço de Boituva. Hoje existe o Salutar em Itapetininga também, né, com o professor Pedrinha. Lá a gente tem mais 50 alunos e alunas. E dentro do Salutar a gente promove a capoeira e outras coisas. Então hoje a gente tem uma aula específica para as mães de dança terapia, de dança criativa, com a professora Juliana, a Ju Marroá, né, o nome artístico da Ju. Eu faço aulas de laboratório de humanidades para ter essa consciência, essa construção. A gente faz coral, a gente tem outras danças da vertente afro-brasileira. Então, o Salutar é esse lugar que nos permite sonhar. E a gente quer sonhar cada vez mais. O nosso maior sonho hoje, Lê, eu vou aproveitar quem está assistindo a gente aqui, é a construção da nossa sede. Esse ano a gente conseguiu, depois de muita luta, foram 3 anos incessantes. Então, para os nossos amigos e amigas mestres e mestras, não desistam. A gente demorou 3 anos para conseguir o terreno que hoje será o Espaço Salutar. Mas a gente começou, foi uma parte do sonho. Agora a gente precisa de amigos, de amigas, de pessoas que olhem para o Salutar e que invistam para que a gente consiga construir, concretizar mais essa parte da nossa história. Então, deixo aqui o apelo já, aproveitando desse momento. Posso? Incrível, sensacional, por favor. O microfone é seu, professor. Você que... fazer o marketing direto já, então. Vai lá. Você que está acompanhando a gente, já acompanha o trabalho de Salutar ou ainda não conhece, venha conhecer através das nossas redes sociais. Como a Su já falou, a gente atende hoje 200 crianças através do Espaço Salutar, mais 50 em Itapetininga, mas dando foco para Boituva. Então a gente conseguiu esse terreno. E a gente precisa de um valorzinho bem legal, mas eu sei que com um pouquinho de cada um a gente consegue fazer grandes coisas. Então você que puder conhece gente que tem empresa, empresários que pagam muito imposto, a gente consegue fazer através das leis de incentivos fiscais, a gente consegue destinar esse imposto pago para a instituição e a instituição iniciar essa construção, né? Então, deixo aí o meu pedido para vocês. Pedrinha, e olha, Lê, já tem link de vaquinha no nosso Instagram. Viu? Então, para quem quiser, já pode ir lá agora. Já aproveita e divulga o Instagram aí, gente. Bora. Fala onde encontrar o Espaço Salutar. É @Espaço Salutar Capoeira. É isso aí. É isso aí. E é muito interessante, gente, essas leis de incentivo, essa questão da porcentagem do imposto de renda, Sim. porque a gente já paga mesmo, né? Sim. Então, por que não se assegurar que uma parte disso vai para próximo de nós, para a cultura, para o esporte, para a educação, Sim. para o lazer da nossa cidade, das nossas crianças, né? Sim. Das nossas crianças, muitas em situação de vulnerabilidade, que são atendidas pelo Espaço Salutar. Então, deixa aí, entra lá nas redes sociais, conheçam, vão lá, observem. E olha só, amigos não vão faltar, viu? Porque o que eu tô vendo de mensagem chegando aqui, vou tentar acompanhar o ritmo das mensagens que estão chegando. Laiane Cristine, borboletão, tô orgulhosa, hein? Bora, borboleta. Pablo Daniel, bora, meu professor. Gustavo Matos, bora, Pedrinha. Laiane Cristine de novo, Jô Rosão. Olha quem tá aqui acompanhando. Mestra Preta. Bora, Pretinha. Grande abraço. Mestra Leiciane. Mestra Jorro Lindos. Eduarda Pires, meu professor. Olha quem está aqui acompanhando também.
Mestre Marquinhos. Bora, mestre. Simplesmente o pioneiro da capoeira. Pioneiro. Aqui em Boituva, um nome de peso, não se fala em capoeira na nossa região toda, sem falar de Mestre Marquinhos. Mestre, grande abraço, espero o senhor aqui de novo. Tivemos problemas técnicos na última estada do senhor aqui. Por favor, já está convidado. Deixo aqui o convite no ar, ao vivo. E Fernando Campos, boa noite. Tereza Porfírio de Lago, boa noite. Aqui é a mãe do Ovelha, tamo junto, Bora, Pedrinha. Manteca. Isso, Ellen, jorrou, olha aí. Deixar aqui um abraço pro Ovelha também. É, Ovelhão. Tá no Brasil? Já Tá, chegou. Viu, ó, quem tá acompanhando tá sentindo o nível do negócio aqui, né? Eu tenho que perguntar se tá no Brasil. Pra cumprimentar os rapazes aí, eu tenho que perguntar se tá no Brasil. Mestre Marquinhos aqui mandando boa noite pra dona Tereza. O Pula. A galera tá chegando aqui e se deixar a gente fica lendo aqui as mensagens da noite toda. E continuando aqui, Pedrinha, vamos imaginar que quem está aqui nos acompanhando, e com certeza terão essas situações, é um professor, ou um mestrando, ou um mestre que abriu a sua associação, abriu o seu grupo, mas ele abriu do jeito que treinou. Ele vem daquele saber ancestral que ele adquiriu através da tradição, mas aí ele se pergunta, e agora? E agora para eu tentar entrar em uma escola com um projeto, e agora para eu tentar legalizar, o que vocês falariam para esse professor, para esse mestre, para esse contramestre, que está querendo dar esse passo e ir além daquilo que ele experimentou durante a vida? Quais seriam os primeiros passos? O que vocês aconselham? Posso ir? Pode. Vou lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é aquilo que nós sentimos, Lê, no começo. A burocracia é muito chata, mas é necessária. A gente ouviu de um mestre muito querido, né, o mestre Arrepio, que está lá no Rio Grande do Norte, tem um trabalho maravilhoso, né, o Memorial Capoeira, o maior berimbau do mundo tá lá no mestre Arrepio, e ele falou, olha, é muito bonito o que vocês fazem, mas vocês são fantasmas, porque se não existe documento, não tem como provar que vocês existem, que a associação existe, que as coisas acontecem. Então, é triste, porque o saber ancestral é da oralidade, é da tradição, da fala, da troca, do aprender fazendo, daquele cotidiano. E a ideia não é se perder isso, mas é se somar a isso através da construção burocrática, então, da instituição. Então, para uma instituição hoje ter acesso a editais culturais, a leis de incentivos fiscais, a títulos de utilidade pública, que garante essa segurança para um investidor, para um doador, ou para o próprio governo, né? Ele sendo o investidor desse lugar, é criar uma associação através de uma ata, de um estatuto, de um contador e sim da abertura de um CNPJ. Então, a primeira coisa é construir todo esse documento burocrático, reunir as pessoas desse grupo, sentar, estabelecer quais são as normas, quais são os prerrogativos, colocar no papel, levar a cartório. E, às vezes, não é tão fácil fazer esse processo. E é por isso que a CADES aparece como sendo esse apoio, essa ajuda para aqueles que, às vezes, estão tateando, porque a gente tateou. A gente teve que aprender nas idas e vindas, investimos muito. E não é fácil, né, Sueli? Não. Queira ou não queira lidar com a burocracia. E aí a gente observa, pelo menos numa história recente da capoeira, eu tenho essa impressão que muitas vezes editais, projetos, espaços que poderiam estar capoeiristas formados na tradição acabam sendo ocupados por pessoas que muitas vezes nem da capoeira são. Exatamente. Mas tem a documentação. Mas conhece o caminho das pedras. Exatamente. Posso pegar o seu gancho? Por favor. Gente, não me fuzilem, tá? Não me fuzilem. Mas eu vejo assim, que a parte burocrática da capoeira, pro capoeirista em si, às vezes é algo que é maçante, e realmente é maçante. Tá? Mas o capoeirista ele não para sentar, analisar e estudar esse fator. Eu tô generalizando, tá, gente? Tem, claro, casos que a pessoa senta e realmente faz. Mas no modelo geral, das pessoas que eu conversei esse ano através dos projetos,
99,9% não para e senta, não entende. E isso é muito complicado, porque daí, quando a gente começa a explicar o básico do básico, das documentações, como iniciar, a pessoa já não entende. Então, falta o mínimo de informação de como iniciar um CNPJ, que seja um CNPJ simples mesmo, né? Falta o mínimo de informação para isso. Aí, quando a gente vem para um CNPJ onde envolve, que é o setor público, ele é muito mais complicado, muito mais burocrático, que é o que a Su falou. Então, são documentações que exigem, primeiro, passar pelo cartório, depois vai para o contador e tem que ter assinatura de contador, advogado, e isso aí acaba dando uma complexidade para a abertura maior e um custo maior também. Então, eu percebo que o capoeirista ele tem que parar e sentar e realmente fazer. Senão, o próximo passo não vai acontecer, tá? E ele sempre quer terceirizar, mas chega uma hora que ele tem que sentar e fazer mesmo. Não, viu? Mas nós entendemos, viu? Fique em paz porque é complexo. Às vezes a gente quer cancelar uma assinatura de telefone e ver o que dá ali. Só para dar um exemplo aqui meio... Sim. Mas é isso, Sim. A burocracia, ela assusta. Sim. Ela é complicada, né? O capoeirista, o mestre, o contramestre, o professor de história, meu caso, o acadêmico, quando entra nessas questões burocráticas, está transitando por algo que não é do nosso dia a dia. Sim. Então, nós entendemos perfeitamente, não é que não sabe por falta Sim. Não, é porque não é da nossa lida. Sim. Não é algo que a gente costuma ter contato, né? Sim. E nesses casos, se você não sabe, procura quem sabe. Facilita. Liga, encurta o caminho. Sim. Porque nós precisamos. Eu converso com muitos capoeiristas e este é sempre um porquê, uma questão que trava trabalhos. As pessoas estão aí, tem trabalhos maravilhosos na nossa região, sabe? Onde eu tenho a oportunidade de falar, eu digo, Pedrinha, eu digo, Suelen, a nossa região é uma região muito rica de capoeira. Tem mestres aqui na nossa região, renomados e conhecidos pelo Brasil inteiro, pelo estado de São Paulo inteiro, né? A capoeira de Sorocaba, de Boituva, de Iperó, das cidades vizinhas. E muitas vezes falta o quê? Falta a visibilidade. Sim. Falta o caminho, ou conseguir chegar. E isso não é da prática do dia a dia. Às vezes já está com 20, 30 anos de projeto, já atende sei lá quantas crianças, aí por uma questão de documentação não consegue a visibilidade do governo, algo do Exatamente. tipo. Isso aí é complicado. Atingir um edital, Sim. implementar um projeto junto ao poder público, Sim. né? Como o Espaço Salutar, inclusive, desenvolve um trabalho muito bacana junto à Secretaria Municipal de Educação, em Boituva. Isso, Lê, a gente nem acabou não falando, né? O Salutar hoje, além daquilo que eu disse, ele também é ponto de cultura reconhecido pelo Ministério da Cultura, né? É um dos únicos da nossa região com capoeira, então tem esse selo de ponto de cultura da cultura popular também, que é muito importante. E a capoeira, ela é muito rica, e todo mundo sabe, e quem diz que não sabe é porque finge que não sabe, ou quer, mais uma vez, criminalizar a capoeira, né? É um pouco disso que a gente sente. E o município de Boituva, muito atento a isso, percebe essa riqueza de Boituva através da Secretaria de Educação, e hoje o Salutar é, então, prestador de serviço para o município. Nós atendemos 300 crianças dentro do CAENA, né? Para quem não é de Boituva, o CAENA é uma escola integral, né? Escola de tempo integral. É o contraturno, né? Onde essas crianças ficam no contraturno. E lá elas têm acesso à capoeira dentro da sua riqueza e que não se acaba na roda. Eu acho que a roda é mais um elemento da capoeira. E aí as crianças têm acesso a essa capoeira, que é a história, que é a tradição, que é a oralidade, que é o desenvolvimento motor, que é a musicalidade. Então a capoeira, com toda a sua riqueza, a gente hoje tem segurança em dizer que o Salutar oferece. E o mais legal, Lê, quem é hoje os nossos professores são os alunos e alunas do Salutar. Então o Salutar ele surge e ele oferece hoje, inclusive, um emprego através dessa parceria para alguns dos nossos alunos, né, os mais velhos, os que não estão no exterior, né, que estão retornando, estão dando aula com a gente. Isso pra gente é motivo de muito orgulho, porque a gente acredita na capoeira e no trabalho que a gente desenvolve. Isso é sensacional, oferecer um horizonte,
uma perspectiva. E aí eu volto na conversa que eu tive com o mestre Dal lá anos atrás, quando ele falava isso. Ele falava, olha, a criança, o adolescente vem treinar aqui, nós temos que ajudá-lo a construir uma trajetória que leve a ele uma vida boa e digna. Sim. Dentro da capoeira, não tendo que chegar no momento e escolher se vai continuar com a capoeira ou se vai trabalhar, por que não trabalhar com a capoeira? E isso é sensacional, e eu quero fazer aqui uma pausa para falar da Feirarte, a Feira de Artesanato e Gastronomia. É a 6ª edição, que está acontecendo agora na próxima data, dia 21 e 22 de novembro, certo, Fabinho? Certo, Leandro. Boa noite a todos. Boa noite aqui ao Pedrinha. Boa noite aqui a Suelen. Boa noite. A Feirarte no 21, 22, né? Isso. Em novembro agora, lá no Complexo Elisa, novo endereço. E a rádio vai estar lá sorteando brindes e agitando. Sensacional, não podem perder, hein? E eu quero aproveitar aqui, Su, que você tocou num ponto aí que para mim é muito caro e para a capoeira é muito caro. Que é o fato da capoeira ser uma arte plural, né? Ela surge como arte marcial, como luta de resistência contra o perverso sistema escravocrata, mas no desenvolver do tempo, ela se torna uma arte que compreende diversas artes, né? Então, dentro da capoeira, a pessoa se encontra na arte marcial, na ginástica, no floreio, na saúde física, mental, na educação, né, na instrumentalização, na musicalidade e, por que não, na vida acadêmica, né? Sim. Estamos nós aqui. E eu quero aproveitar aqui esse momento, pedir licença aqui para o Pedrinha e dizer que a Suelen hoje, ela é doutoranda na USP e é uma pesquisadora da capoeira. E ela pesquisa algo muito importante, que é a mulher na capoeira. Porque quem é da capoeira, quem transita pela capoeira, sabe, quem começou principalmente há umas décadas atrás, sabe o quão machista o ambiente da capoeira historicamente foi num país patriarcal, né? Sim. De uma cultura patriarcal, ela também se forja dentro deste ambiente. E agora nós vemos aí, né, uma mudança de perspectiva, né, Su? Pelo menos eu quero ser bastante otimista e pensar que hoje ela está muito mais aberta, acolhedora, não quanto precisa ou quanto as mulheres merecem, né? Mas perceba essa abertura e compartilha com a gente, fala um pouquinho aí do momento que você está pesquisando, de informações interessantes, o que você tem observado quando você olha para trás no universo da capoeira para enxergar a mulher ali dentro, sua. Bora lá, Leo. É muito legal a gente pesquisar, né? Você sabe que pesquisar é uma relação de amor e ódio. Tem dia que você tá muito feliz e tem dia que você quer rasgar o que você escreveu, porque parece que nada mais faz sentido. Tô nessa fase, Su. Eu sei como é. Eu sei que você me entende. Isso da capoeira, especificamente, eu venho de uma mudança ali de estudos, né? O meu mestrado foi sobre a ditadura militar brasileira. Estudei os jornais, enfim, e aí no doutorado eu falei que eu queria ser feliz e eu ia estudar capoeira, porque eu não aguentava mais estudar a ditadura. E aí eu sinto que isso foi uma ótima escolha, porque eu queria pesquisar algo que estava mais próximo da minha vida, e aí o salutar sendo parte da minha vida, acredito que era algo onde eu deveria estar colocada, né? A capoeira fazendo parte da minha vida. E eu queria conseguir estabelecer essa relação. Então, toda a minha pesquisa está sendo pautada que eu quero que a galera consiga ler e entender o que eu escrevo e o que eu digo. Eu passei por um momento muito ruim na minha pesquisa do mestrado. Durante a pandemia, meu avô, seu Tonho, ficou 4 horas me ouvindo no início da pesquisa, no primeiro congresso que eu fui apresentar. E eu sabia que ele estava assistindo, terminou, eu liguei. E aí, vô, o que o senhor achou? E ele, Su, nossa, fia, muito legal, mas o vô não entendeu nada. E aquilo me quebrou, porque como que eu fiz o meu vô ficar 4 horas me ouvindo sem entender nada? E aí, a partir daquele dia, eu disse que eu quero que isso nunca mais se repita. E a minha pesquisa, então, tem isso como norte. Eu quero escrever para que as pessoas consigam entender e dialogar com elas. E aí, estudar sobre a mulher na capoeira é estudar um olhar para trás e um olhar para frente. Hoje a gente vê muitas mestras
se construindo. A gente tem a mestra Preta, né? Nossa grande referência de uma mulher na capoeira, uma pioneira na capoeira. Mestra Preta conta que ela sempre foi sozinha e que agora que começam a aparecer outras mulheres. Então, estudar a mulher na capoeira, a minha ideia é fazer uma análise do agora, mas eu quero fazer uma salvaguarda da memória ali. Porque quando a gente foi ver o relatório do IFAM sobre o ofício de mestres, porque hoje ser mestre de capoeira é patrimônio da humanidade, né? Do Brasil, desculpa, né? Então, o Brasil reconhece que o mestre ele é um patrimônio que eu preciso preservar. No relatório do IFAM, não cita uma mulher mestra. E aí é estranho, porque quando o IFAM faz aquele relatório, já existiam mulheres mestras de capoeira. E por que elas não aparecem? Porque eu subentendo que mestre só é o homem e que a mulher, então, não é mestra de capoeira. Ela é uma subcategoria que eu aceito, eu engulo, mas que eu não tenho tanto respeito à tradição. Então, a minha ideia é fazer um documento também que traga a memória dessas mulheres que eu escolhi pesquisar, estabelecendo uma relação de São Paulo e Bahia, e também olhando a presença das meninas mais novas. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Salutar, a grande maioria são de meninas fazendo capoeira. E como é para essas meninas entrarem em roda? Será que elas sentem algumas violências? Como que é isso? O que ela escuta fora, né? Será que já ouviu outras coisas? Então, a minha ideia é muito mais analisar esses sentidos e esses saberes femininos dentro da roda e como eles se articulam, para a gente construir esse documento de memória e, ao mesmo tempo, estamos assim, o que a gente pode melhorar? Já alcançamos isso. Eu tô com algumas revistas, que foi inclusive meu mestre que emprestou, o mestre Marquinhos, maravilhoso, muito obrigado, tá lá em casa, e que mostra e retrata as mulheres no início dos anos 2000. Eu não tô falando de muitos anos atrás, né? As primeiras mestras surgem, inclusive, nessas décadas. E aí é a feiticeira da capoeira, é uma ideia até sexualizada da mulher dentro da capoeira. E como que essa mulher, então, vai ganhando outros espaços e vai pleiteando outras questões. Eu fui para uma mesa recente em São Paulo e a primeira coisa que eles fizeram foi colocar uma mesa só para homens mestres, dizendo sobre a tradição da capoeira, e uma mesa de conversa para as mulheres, falando sobre a mulher na capoeira. E aí a primeira coisa que as mulheres falaram é: por que eu tenho que falar sobre a mulher na capoeira? E eu não posso dizer sobre a tradição da capoeira. Sobre a capoeira. Exato. Então, a gente tem esse movimento das mulheres também. Retornei domingo da Argentina para falar sobre a capoeira também, lá naquela terra. Conheci algumas pessoas da Argentina, pesquisadores lá também. Porque pesquisa é isso, é você ir ouvindo, articulando, construindo e chegando a uma resposta que às vezes não é o que eu quero dar. Eu queria dizer que estava tudo resolvido. Mas, infelizmente, me parece que não. E a gente vai ter que dizer isso. Sensacional, Su. Parabéns. Obrigado, Lê. Pela pesquisa, muito legal, muito necessária. E quando eu digo que eu quero ser otimista, é porque caminhando pela capoeira, e nós estamos aí envolvidos, a gente percebe esse movimento, né, Su? Sim. Igual você falou do Espaço Salutar. Eu participei da fundação e hoje sou um parceiro de um projeto que funciona na periferia de Sorocaba, que é o projeto Heranças da África, Capoeira na Periferia, do meu amigo Kundera. Um grande abraço. Que também, nesse projeto, a maior parte dos alunos são alunas. Meninas. Inclusive, no mês das crianças, teve a Pimenta aqui, uma menina de 10 anos, filha do professor Kundera, que tem se destacado em todos os campeonatos e torneios da nossa região, né, que é uma referência. E eu comecei a capoeira em 96. Não tinha. Quando tinha, era pouco e tinha essa imagem que você falou, porque dentro, historicamente falando em Brasil, tem essa imagem da mulher, né? Sim. Ainda mais se está envolvida com a cultura afro-brasileira, ainda mais se se trata de uma mulher negra. Nós temos esse estigma, né, da hipersensualização do corpo negro, Sim. né, Su? Que daria um debate aqui para um Sim. programa todo, né? Sim. Então, estamos caminhando, né? Torcendo para a superação. Exato. Mas eu imagino, eu quero pensar que nós estamos vendo uma luz. Eu concordo, Lê. Até porque se a gente tem hoje mestras, essas mestras acabam sendo suporte para essas meninas que estão chegando. Então, é lógico que existem homens que são aliados à luta, e isso é muito importante, porque a gente às vezes tem uma ideia de que a luta das mulheres da capoeira é das mulheres.
A luta das mulheres na capoeira é de todas as pessoas. Não dá para lutar sozinha, né? A gente tem que lutar em conjunto para superar um problema. Até porque o machismo não sou eu quem produz. Quem produz é o outro. Então, se o outro não reconhece o machismo dele, nada se resolve. A mesma lógica serve para ao o combate ao racismo, né? Exatamente. É isso, sensacional. Então, eu acho que a gente começa a ver algumas luzes, sim, mas a gente tem que sempre ter em mente que tem muito que ser feito. Legal demais, Su. Parabéns. E olha, nós estamos falando aqui com pessoas que quem está acompanhando percebe a riqueza que a trajetória na capoeira trouxe. A Su com a pesquisa, ô Pedrinha, com o empreendedorismo, né, com a sua atuação como empresário, e falando nisso, né, abrir uma academia de musculação tão bem sucedida, hoje já uma academia tradicional em Boituva, né, o estúdio Integra Vita, sensacional. Conta pra nós como surgiu, qual foi a ideia, como nasceu, até porque, se eu não estou enganado, vocês abriram um pouquinho antes da pandemia e já de cara esse desafio, né? Sim. Inclusive, quando eu comecei, foi na abertura da pandemia que eu comecei, né, Carlos? Foi isso mesmo. Então, conta pra gente essa trajetória. Obrigado por pegar esse gancho, eu tinha esquecido de me falar. Deixa eu ler, pegou forte. E, na verdade, eu sou sócio do meu irmão graças ao mestre Marquinhos. Então, a ele eu devo muita gratidão e muito respeito. E tamo aí. Que ele precisar de mim, ele sabe que eu vou sempre tá aqui porque ele precisar mesmo. Então, surgiu através disso em 2018. Meu irmão virou sócio do mestre, né? Por volta... O Salutar fazia acho que uns 6 meses que tinha aberto, né? Iniciou na garagem da casa da minha mãe. Eu lembro que quando iniciou o Salutar era capoeira mais atividade funcional. E eu nunca gostei de fazer funcional. Toda vez eu me quebrava inteiro. Mas eu tava lá pra incentivar meu irmão. Vamos, Dadal, vamos lá fazer. Aí fazia algumas aulas. E logo de início o Salutar bombou. Foi uma loucura logo de início. E a questão do funcional também, né? Aí logo após 6 meses apareceu uma oportunidade para uma antiga academia chamada Era do Salazar, né? Era uma academia que já estava em Boituva há mais de 30 anos. E o Salazar só queria vender para uma pessoa, que era o mestre Marquinhos. Só que o mestre Marquinhos, ele sempre foi uma pessoa muito atarefada, né? Tem empresa também já, né? Tem a Martins Portões, que é uma empresa de portão de alumínio, estrutura metálica. E aí ele pensou em chamar meu irmão, porque meu irmão já estava formado na área, já era formado e já estava com, acho que com a pós-graduação em medicina esportiva, tá? Já estava com essas 2 formações. E também pensou na irmã dele, que já é formada em administração, já tinha experiência na área. Então, os 3, né, entram como nessa sociedade. Porém, a sociedade durou 6 meses, né, por uma questão pessoal mesmo de cada um. E aí meu irmão ficou com aquilo nas mãos, só que meu irmão ele nunca foi uma pessoa administrativa. Meu irmão foi muito prático, sempre. Prática. Meu irmão, toda a vida ele foi uma pessoa prática. Ele é o carisma. Né? Ele sempre foi dessa área. E eu sempre fui uma pessoa mais voltada para a parte administrativa mesmo. Então, eu tenho formação em administração, tenho formação em logística. E eu sempre gostei disso. E minha ideia de primeiro momento era ser contador. Na época eu estava na ETEC, inclusive. Falei que queria ser contador e tal. Fui um dia entregar currículo. Na próxima semana já virei sócio dele. Então, inicia esse processo da Academia Integra Vita em sociedade com meu irmão. Então, eu estava com 17 anos ainda nesse processo, né? E o primeiro ano foi um dos anos mais, vamos dizer assim, acho que de toda a empresa mais desafiador. Então, eu trabalhava das 6 da manhã até 10 horas da noite. E isso aí foi bem louco, porque foi o primeiro ano onde a gente entendeu sobre o negócio e realmente colocou a mão na massa para levantar o negócio, né? Aí a gente fez um investimento que pra gente na época era pesado, né? Então a gente fez um investimento pesado no final do ano 2019, início de 2020. Aí logo no início do ano, acho que 3 meses depois entrou a pandemia, foi quando a gente ficou em dívida, ficamos 4 meses fechado. Foi onde acho que o ser humano mais aprende, que é quando tá lá no fundo do poço. E foi, acho que é a fase onde eu mais aprendi na minha vida nessa questão, né? Em entender sobre o mercado e também em me entender como pessoa e entender que chega uma hora que tem que respirar mesmo, tem que entender e tem que evoluir. Então, nesse período de 4 meses, a gente acumulou aí mais de 150 mil em dívidas. Foi quando... E eu nunca fui de dever. e foi o momento onde a gente mais evoluiu. E a nossa relação,
né, a gente foi evoluindo também. Porque eu e meu irmão sempre foi irmão. Né? A gente nunca teve nenhum embate como irmão. Graças a Deus, a nossa mãe criou bem a gente nesse sentido. Então, a gente nunca teve nenhum embate. Porém, como sócio, é diferente. Quando a gente entra para uma sociedade, não é aquela coisa, né? Que eu sou seu amigo, mas se a gente virar sócio, quando a gente fala de dinheiro, quando fala de crescimento, quando fala de estratégia, sempre vai dar alguma disparidade. É normal, né? Então, teve momentos que a gente teve que debater, teve que discutir, porém a gente cresceu, né, com isso, a gente evoluiu com isso, né? Aí, logo após, quando reabriu as portas, a gente já reabriu com um novo olhar, né, de academia, um novo olhar pro crescimento também. E a gente foi galgando, foi aprendendo, foi errando, foi acertando. Hoje a gente já está com quase 7 anos aí de mercado, né? Graças a Deus a gente está pensando em novas unidades e mais unidades. É um mercado muito promissor e é um mercado que atrai os nossos olhares, né? Hoje a gente tá com o olhar mais voltado para a saúde e qualidade de vida. Sai um pouco daquele olhar fitness, né, que era só musculação, erguer peso ou emagrecer ou ganhar massa muscular. Então hoje a gente já tem um olhar mais voltado para a saúde, qualidade de vida. Primeiro motivo, outras redes vão chegando. Segundo motivo, atrai mais os nossos olhares também. Porque a gente percebe que um olhar mais voltado para a saúde e qualidade de vida, a gente agrega mais na vida da pessoa. E a gente pensa numa saúde integral, né? Já diz o nome Integra Vita, né? A gente pensa nessa saúde integral mesmo, pensando na saúde física, psicológica, emocional, profissional, espiritual. Então, quando a gente para olhar dessa forma, a gente consegue agregar mais na vida da pessoa. Como você mesmo falou, às vezes você ia lá, às vezes você nem treinava muito bem treinado, mas a gente conversava. Mas o ambiente tem que ser saudável. Exato. Tem que ser um lugar onde, depois de um dia inteiro de trabalho, tem que ser um lugar onde você consiga deixar para trás os desafios do mundo moderno, né? Exatamente. Que vem como uma avalanche, a hora que a gente vai ver, já foi levado embora, né? Exato. Então eu acho muito legal essa proposta, de verdade, sempre achei, de um espaço que fosse além. Essa de um espaço para malhar o corpo, que é importante. Sim. Mas que fosse além, que oferecesse um ambiente de acolhimento, um ambiente de diálogo, né? Assim como o espaço salutar. Sim. Né? Assim como o espaço salutar. Exato. Eu acho que é o grande diferencial. E Sim. quando eu digo assim que eu ficaria muito feliz de ver a minha filha lá, gente, é a minha filha. Sim. É a maior riqueza que eu carrego. Confiança, né? É a confiança. E é a confiança de que, principalmente para uma criança, qualquer idade, mas para uma criança em formação, que está no seu processo de humanização, vai encontrar mais do que o esporte. O esporte já é bastante, mas vai encontrar mais. Vai encontrar um ambiente para um desenvolvimento pessoal, integral, pessoal, sim, cognitivo, isso físico, emocional. Isso de forma sem estar buscando, né? Algo que ela só está indo lá e ela já vai conseguir evoluir. Sim. A gente percebe com as crianças que antes eram crianças, foi que eu praticamente fui crescendo junto. Hoje eles têm uma outra cabeça, né? O Ovelha mesmo, vou citar ele aqui, porque ele era uma pessoa totalmente estressada. E hoje, através da capoeira e através, né, dos processos de formação dele mesmo, ele foi evoluindo com isso. E foi onde ele conseguiu crescer dentro da capoeira e também viajar para fora. Então ele é uma pessoa que eu vejo que, do meu ponto de vista, evoluiu bastante, agregou demais pro trabalho. Chegou mais mensagem aqui. Vamos falar da Feirarte. Vamos complementar aqui a Feirarte. A Feirarte nasceu de uma lei municipal de 2023 com um propósito de valorizar o que temos de melhor, arte, cultura e artesanato. É uma feira noturna que transforma as noites da cidade em um ponto de encontro, um espaço que foi ganhando para a economia criativa, onde o artesanato e a gastronomia se encontram com a música, a dança e todas as formas de expressão cultural. Um espaço aberto para artistas locais mostrarem seu talento. E também, né, temos novos projetos e ideias que apontam para o futuro criativo da nossa cidade. Então, reforçando aqui, né, Fabinho? Dias 22 e 23 de novembro, 21 e 22 de novembro,
no Complexo Elisa. Vão lá, não percam, estejam presentes. E falando em não perder, olha só a mensagem que o Fernando Campos está mandando aqui. Meu pai. Olha aí. Aproveita para convidar a todos para o Tintim Dondom, dia 23, no Centro de Eventos, dentro do mês da cultura afro, da consciência negra. Sim. Acho que um mês que, não só nesse mês, temos que falar da cultura afro, temos que falar da promoção da igualdade racial, do combate ao racismo, o ano todo, mas esse mês ele é significativo e simbólico, né? Sim. Para a cultura, para a luta. Então, convida aí quem está nos acompanhando para o Tintim Dondom. Vai boa lá. lembrança, pai. Primeiro ela, Vamos primeiro lá. ela. Galera, dia 23 de novembro, a gente tem o Tintim Dondom, que vai acontecer lá no Centro de Eventos de Boituva, né? Centro Municipal de Eventos, às 9 horas da manhã. E é um dia que vai ser regado pela cultura, pela capoeira. A gente vai ter apresentação de teatro das crianças, a gente vai ter apresentações de coral, a gente vai ter troca de graduações. E no dia anterior, né, no dia 22, a gente vai contar com oficinas de capoeira com mestres renomados da nossa região, Lê. O mestre Gladson, pioneiro da capoeira na USP, né, há 60 anos dentro da USP, vai estar aqui com a gente falando um pouquinho sobre a capoeira. Ele começa a capoeira no meio da ditadura militar. Imagina que loucura e a bagagem desse mestre. Mestre Alu Pimenta, né? Mestre a cordão branco, para quem é da capoeira aí sabe o peso que se tem esse cordão. Último grau, né, de mestre, uma das pioneiras dessa luta feminina dentro da capoeira, vai estar com a gente também. E a gente vai ter também o Alisson Lima, que é um professor de frevo. Então a gente vai ter também uma oficina de frevo com a galera, o mestre Marquinhos, mestre Preta, mestre Dal, professor Pedrinha, toda a galera da capoeira ativa, as crianças, os adolescentes. A gente está preparando uma festa muito bonita. Eu tenho certeza que se você for, você não vai perder, não. Não, vai ser incrível, não dá pra perder, gente. Centro de Eventos, dia 23, qual horário? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, o Tintim Dondom 2025. E olha só, gente, acabou o tempo. Ah, mas nem começou ainda. Agora que tá ficando bom. Eu falei que para bater um papo com esses dois aqui, tínhamos que ter aqui 2, 3, 4 horas e não ia esgotar o assunto. E o pessoal tá aqui chegando ainda. Sim. Olha quem está mandando uma mensagem aqui. Ney Brito, o fotógrafo da capoeira. Aí sim. Olha, eu insisto aqui, o Ney e o Léo Bananeira, campeão do Léo Bananeira, nos honrando aí no kickboxer, levando a arte capoeira Sim. para outras modalidades, fazendo sucesso. Eu espero os dois sentados aqui. E o dia que o Ney juntar todas essas fotos de todo evento que ele vai dar um livro interessante, viu? Eu falo, olha, eu e o Ney somos os dois arroz de festa da capoeira aqui na região. Tá em todas. Onde vai, a gente se encontra, hein? Todas. É impressionante. Grande abraço, Ney. E olha só. Tamo junto, Ney. Chegou ao fim. Nós temos aqui pouco tempo, mas eu quero deixar o meu muito obrigado aqui publicamente para todos que estão acompanhando. E só ao vivo aqui, 300 pessoas passaram por aqui. Olha só. Mestre, Legal. estava dando uma olhadinha, mestre Pulga acompanhando. O pessoal Legal. tá olhando aqui. Bastante gente chegou, deixou aqui a sua curtida, né? E com certeza terão convites para voltar. Muito obrigado. Eu espero Lê. que seja um primeiro bate-papo de outros que virão aí ainda. Tenho certeza que sim. Então, por favor, Pedrinha, pode deixar aí o seu boa noite, pode reforçar os seus contatos, pode divulgar o local do seu trabalho, Certo. como te encontrar, como chegar lá. Vai lá, o microfone é seu, a câmera também. Fala aí. Bora lá, gente! Gente, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado, professor Lê, pela oportunidade. É sempre uma honra conversar com você, de muito aprendizado, e também é uma honra falar de capoeira. E aproveitando para falar de capoeira, tá? Para quem não sabe, eu fui campeão do GC Combate esse ano aqui na cidade de Peró, um evento organizado e idealizado pelo contramestre Silvio, um evento muito bem estruturado, muito bem organizado. E eu, como atleta, não tô falando nem como empresário, tô falando como atleta, me senti muito bem assegurado e com uma estrutura pontual e firme de organização, tá? Então, quero deixar um convite para os dias
se eu não me engano, 14 e 15 de março de 2026, terá uma seletiva aqui na cidade de Iperó, tá? Uma seletiva onde irá ranquear para o evento principal, que será também aqui na cidade de Iperó, tá? Então, aproveite para fazer suas inscrições, estão abertas já as inscrições, tá? O link ou é só mandar direto pro Silvio, ou o link também tá na bio do meu Instagram, a bio do meu Instagram é @pedrinha.capoeira, tá? Então só clicar lá, tem o meu contato, tem a bio tem o link também para fazer as inscrições. E aproveitando também, tá? Amanhã terá um bate-papo aqui com o contramestre Silvio, professor Aldo e mestre Renato, às 19 horas, tá? Então você que é amante da capoeira e curte, tá sempre interagindo com esse meio, aproveita que tem muito conteúdo importante sobre competição, sobre capoeira, sobre projeto, tá? E quem quiser saber mais sobre projeto, como desenvolver o CNPJ, como criar um CNPJ, como entender todo esse processo, o link tá no meu Instagram também, tá? Então, @Pedrinha Capoeira. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Tchau, Deus abençoe. Sensacional, Pedrinha. Muito obrigado. Incrível. Quero deixar aqui um grande abraço pro meu amigo contramestre Silvio. Realmente, hoje esse combate foi incrível. Eu fui o locutor, caí ali de paraquedas, mas ó, conta comigo. Vou continuar, viu? Incrível, amanhã terá esse super bate-papo aqui. Eu quero deixar aqui um convite também para quem está nos acompanhando, que acompanhe os demais podcasts da Rádio Hipercidade, Histórias que Educam, com a minha amiga Kelly, esposa do Fabinho. Eu estarei sendo entrevistado dia 17 no podcast Histórias que Educam, para falar da educação para as relações étnico-raciais, neste mês da consciência negra. Entrem lá nas redes sociais da Rádio Hipercidade de Iperó, entrem no YouTube, busquem lá, tem as pastas, os podcasts ficam salvos lá. Acompanhem, gente. Lembrando que este bate-papo aqui também ficará lá registrado, guardado para quem não pôde assistir aqui ao vivo, acompanhar depois. Vamos lá, foi rápido, hein, Lê? A gente fica tenso, no fim vai que vai. Passa voando, por favor, Su. O microfone é seu, a câmera é sua. Fala aí onde te encontram, fale sobre o seu trabalho, mande seu boa noite, sua saudação. É seu microfone, vai lá. Primeiro eu quero agradecer, Lê, pelo convite, né, da rádio, de todos vocês. Esse espaço é um espaço muito importante para promover a capoeira, para contar histórias, para fazer trocas de coisas que às vezes a gente acaba não vendo e não tendo esse acesso. É legal que o bate-papo fica salvo, a gente pode revisitar e aprender cada vez mais. Então eu me sinto muito honrada de estar aqui com todos vocês. E aí, para começar, né, esse agradecimento e aí já encerrando, eu quero dizer que hoje é um dia muito importante, como a gente já disse, né, lá em Boituva, na Câmara Municipal, está sendo colocado em pauta pelo mestre Dal, que também é vereador, essa lei de combate à intolerância religiosa. Então, eu acho que é extremamente significativo a gente estar aqui falando da capoeira, a gente está aqui falando da cultura negra, e ao mesmo tempo o mestre Dal está lá defendendo mais um pouco dessa cultura, mais um pouco dessa arte, da valorização e de tantos percalços que isso ainda acontece. Infelizmente, a intolerância religiosa existe, os debates ficam aflorados e a gente acaba esquecendo que a única coisa que se espera é o respeito. Então, a capoeira também precisa e ela luta por esse lugar, né, de respeito, que ela já é. Ela já é tudo isso. Então, eu agradeço muito a nossa conversa, ler o nosso bate-papo. Falar do Salutar é sempre uma honra. Dizer de novo para os nossos amigos, nos ajudem com esse sonho de construir o Salutar. Siga o Salutar nas redes sociais, Espaço Salutar Capoeira. Tem o link já lá da vaquinha. A minha rede social é Suelen Marcelino, para quem quiser conversar mais sobre a pesquisa, quer contar alguma história, quer falar alguma coisa também. A gente está aqui para somar. Eu gosto muito do Milton Santos, quando ele diz que o futuro ele é o concreto da sociedade. A gente precisa saber o que deseja pro amanhã, hoje. E a gente está aqui nessa conversa super maravilhosa, tendo certeza que nós estamos construindo hoje o que a gente deseja pro amanhã, um amanhã de respeito, com a capoeira sendo cada vez mais
difundida, com seu lugar de destaque que merece, com o fim de intolerâncias religiosas, com a mulher ocupando o espaço que merece e que deseja, e a educação acontecendo de maneira libertária. Muito obrigado. Lê a Cádiz também, você não falou o arroba da Cádiz, perdão. olha Aproveita só. aí, fala. É Arroba Cádiz, Cádiz Capoeira. arroba Cádiz com C, né? Isso. CADS.capoeira. Segue lá, galera. Sensacional e Su, muito obrigado. Pedrinha, muito obrigado. Para mim foi mais do que uma alegria tê-los aqui. Foi uma honra, de verdade mesmo. Eu espero que esse seja só o início de um bate-papo que vai continuar. Uma hora só para deixar o gosto de quero mais. E eu não poderia encerrar sem antes ler aqui uma mensagem relacionada ao projeto sociocultural Mulheres que Dançam São Mais Felizes, do grupo de danças livre de Iperó, Rosas Vermelhas, que estará lá onde, Fabinho? Estará também presente no Feira Arte. Estará também presente na Feira Arte nos dias 21 e 22 agora de novembro. E para encerrar, eu quero deixar aqui o meu axé para todo mundo que acompanhou. E eu quero deixar registrado, né, a necessidade de se abordar, de trazer essas temáticas no ano todo, mas em especial no mês da consciência negra, né? Está chegando aí o dia 20 de novembro, teremos um episódio especial para o dia 20 de novembro, também trazendo pessoas que vivenciam a cultura, a capoeira, para poder falarmos especificamente sobre o tema, mas a Suelen já deixou aqui a mensagem e eu assino embaixo. Temos que levantar a bandeira, né, do combate a todas as formas de discriminação, em especial, já que a temática aqui do nosso podcast é a cultura afro-brasileira, a capoeira, levantar a bandeira pelo fim das intolerâncias religiosa, racial, a promoção da igualdade e a busca por uma sociedade mais justa, gente. Então, o meu muito obrigado, um grande abraço e até o próximo podcast Gingue Saberes, aqui na Rádio Hipercidade de Iperó. Um grande abraço, boa noite!